E se eu te dissesse que o veneno de um dos lagartos mais temidos do planeta guarda o segredo para tratar algumas das doenças mais comuns de hoje em dia? Parece roteiro de filme, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história inacreditável do monstro de Gila e como ele foi de vilão a herói da medicina. Olha, essa frase captura perfeitamente a essência dessa história. É uma jornada que mostra como a ciência consegue, sabe, transformar medo em esperança, encontrando a cura nos cantos mais inesperados da natureza. Bem, para a gente começar a entender essa história, a gente precisa voltar um pouco e falar da reputação desse bicho. Por que monstro? A fama dele, né, vem muito da aparência, que é bem intimidadora, e do lugar super hostil onde ele vive. Então, vamos separar o joio do trigo aqui. O monstro de Gila, ele vive lá no deserto de Sonora, bem na fronteira entre os Estados Unidos e o México. E sim, ele é o maior lagarto da América do Norte e um dos poucos que são peçonhentos. Mas o nome assustador, bom, esse não veio de ataques fatais, não. Veio da impressão que os primeiros colonos tiveram quando deram de cara com ele. Acabaram criando uma fama que, na verdade, não batia muito com o comportamento real do animal. E o lugar onde ele vive? Nossa, parece que foi feito sob medida para essa história. O deserto de Sonora, com aquela beleza toda árida e uma vida selvagem única, é o palco perfeito para uma narrativa sobre adaptação e, claro, sobrevivência extrema. Agora, vamos ao ponto principal da má fama dele, a mordida. O mito dizia que era sempre fatal. Mas a verdade? A última morte registrada por uma mordida de monstro de Gila foi lá em 1930. Ou seja, a lenda era muito, mas muito maior que a realidade. Ok, deixando as lendas de lado por um instante, os cientistas tinham um quebra-cabeça e tanto nas mãos. E o mistério não era exatamente sobre o veneno, mas sobre como esse animal simplesmente conseguia sobreviver. Essa era a grande pergunta que não queria calar. Como é que um animal, ainda mais um lagarto desse tamanho, se vira comendo tão poucas vezes? A resposta para isso, acredite, ia mudar a medicina para sempre. E para se ter uma ideia do que a gente está falando, olha esse número. Apenas 3 ou 4 grandes refeições por ano. Essa capacidade incrível de sobreviver com tão pouco por causa de um metabolismo super lento era a pista de que tinha algo muito extraordinário escondido na biologia dele. E a investigação levou os cientistas a um lugar surpreendente. Justamente aquilo que dava má fama a ele, o veneno. Foi lá que eles encontraram uma chave molecular. O nome dessa chave é Exendina 4. Essa molécula, que está lá no veneno, ajuda o lagarto a digerir aquelas refeições raras e gigantescas. Mas o mais interessante mesmo é o que essa molécula faz no nosso corpo. E aqui, gente, é que a história dá uma virada espetacular. Os pesquisadores descobriram que a Exendina 4 do lagarto é praticamente idêntica a um hormônio que o nosso corpo produz, o GLP-1. Esse hormônio é super importante para a gente. Ele regula o açúcar no sangue depois que a gente come e avisa o cérebro que já estamos satisfeitos. É como se a natureza tivesse criado, num lagarto do deserto, uma versão turbinada, sabe, de uma molécula humana. E com essa descoberta na mão, a história chega no seu clímax. Começa a jornada para transformar o veneno do tal monstro num medicamento que revolucionaria tudo. O processo que veio depois foi uma verdadeira alquimia moderna. Primeiro, eles analisaram o veneno e isolaram a Exendina 4. Depois, e isso foi o pulo do gato, eles conseguiram recriar essa molécula em laboratório. Isso foi fundamental, porque significava que o remédio poderia ser produzido em grande escala sem precisar dos lagartos. E essa versão sintética virou a base para uma classe inteiramente nova de medicamentos. E o resultado de tudo isso? Bom, são medicamentos que hoje todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar. A Exendina 4 sintética é o princípio ativo por trás de remédios como o Ozempic e o Wegovy, que são usados no mundo todo para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. Incrível, né? No fim das contas, o que essa história toda nos ensina? A trajetória do monstro de Gila é um exemplo muito poderoso do legado que a natureza pode nos oferecer, se a gente souber olhar com atenção, claro. A imagem do bicho foi completamente transformada. O animal, que era sinônimo de perigo, de morte lá no folclore, virou, pela ciência, um salvador improvável. A biologia única dele abriu as portas para uma nova era de tratamentos médicos. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. A história do monstro de Gila prova que aquilo que parece assustador pode, na verdade, guardar a chave para o nosso bem-estar. Onde mais a natureza pode estar escondendo soluções que a gente ainda nem começou a procurar?